Feliz aí? Duas pessoas. Tem gente feliz aí? Meu Deus, fiquei até preocupado agora. Bom dia a todos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Quero agradecer cada voluntário dessa igreja, cada um dos nossos irmãos que tem servido a Deus neste lugar, né? Hoje nós estamos com um time aí maior, né? Essa quinta-feira nós tivemos a nossa formatura de novos voluntários e tem muita gente nova servindo hoje já. Glória a Deus por vocês. Tudo que está acontecendo na nossa igreja só está acontecendo porque nós sempre temos pessoas apaixonadas fazendo a diferença aqui. Eu me lembro que quando nós começamos a implantar os bonecos aqui na igreja, uma das primeiras dificuldades que nós tivemos foi encontrar pessoas que estivessem dispostas a servir nessa área. E é uma área difícil por dois motivos. Primeiro, porque quem serve ninguém sabe quem é. Segundo, porque esse boneco é super quente. Então no inverno é legal, mas no calor, imagine um dia de sol como hoje, esse boneco aumentando ainda a temperatura de quem está lá dentro. Então, uma coisa nós temos certeza: quem está lá dentro tem muito amor por Jesus. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque na nossa igreja nós temos visto cada vez mais Deus enviar pessoas cheias de amor para fazer a diferença, porque o evangelho é sobre isso, né? O pastor aqui é o que menos contribui em tudo aquilo que está acontecendo. Eu vim aqui agora para fazer o momento final, que é o momento da palavra, mas olha quanta coisa já aconteceu. Quantas pessoas já estão aqui servindo, adorando e celebrando a Jesus conosco. Tem gente lá fora no estacionamento, né, ajudando a organizar os carros, professoras lá no Kids, tem a galera que está lá na cozinha trabalhando, né, para servir o cafezinho, para servir as salas, para servir o lanchinho para as crianças. E tem gente que chegou aqui hoje antes das 6 da manhã, para que o primeiro culto das 8 fosse feito. Isso é porque existe amor. E eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dos voluntários. Vocês são incríveis. Celebra Jesus aí pela vida dos voluntários. Eles são maravilhosos, gente. O que seria dessa igreja sem os voluntários que Deus tem enviado a este lugar? Marcos capítulo 16. Eu quero compartilhar um texto com vocês, versículo 1 em diante. Marcos 16, versículo 1, quem está no online me ajuda aí, coloca no chat, comenta aí com seus amigos. Hoje nós tivemos um momento de interação também diferente no nosso online, né? Enquanto estava acontecendo a oferta aqui, momento de oração aqui, quem estava em casa no online, teve o pastor Lucas lá na sala, interagindo com o pessoal em casa. Então hoje nós começamos também uma ampliação no nosso culto online. Então no momento que nós estivermos aqui orando pelas famílias na igreja, vai ter alguém também no chat orando pelas famílias em casa. E isso só acontece, gente, porque nós estamos multiplicando o número de voluntários. Então tem muita coisa boa para vir pela frente. Logo, logo, nós vamos anunciar tantas novidades aí para vocês. Só que antes de tudo isso, nós precisamos preparar pessoas. Amém? Porque a casa de Deus não é feita do esforço de um, mas é feita do esforço de todos. E glória a Deus pela vida de vocês. Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim: E quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia.
lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou às que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Amém? Queridos, esse texto aqui nos ensina muitas coisas importantes. Se nós parássemos para fazer uma reflexão aqui, um panorama dentro desse texto, muitas coisas nós podemos aprender aqui, muitas coisas nós vemos dentro desse cenário. O contexto de tudo que está acontecendo aqui é a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Jesus, durante 3 anos e 6 meses, que foi o seu período terrestre, seu período terreno, em todos os momentos da sua caminhada, 2 coisas sempre estiveram na mensagem de Jesus. Primeiro, a mensagem do reino. Ele sempre falou acerca do reino do Pai. Se você pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você for observar todas as pregações de Jesus, todas as pregações de Jesus falam acerca do reino dos céus, porque essa é a mensagem que ele veio estabelecer na terra. Um reino que não é daqui, mas que vai influenciar essa cultura que nós vivemos. Um reino que é trazido à terra através de filhos maduros, de pessoas que entenderam a mensagem do Pai. Primeira coisa que eu quero que você me ajude a pregar é: toque alguém aí ao seu lado e diga assim: o reino de Deus se manifesta quando um filho de Deus entende a mensagem. Quando você entende a mensagem do reino de Deus, você traz o reino de Deus para a terra. Quando você entende a mensagem do reino do Pai, você traz essa mensagem para o ambiente onde você frequenta, para o ambiente que você faz parte. Você pode levar essa mensagem e esse reino para a sua casa, você pode levar essa mensagem e esse reino para a faculdade, você pode levar essa mensagem e esse reino para o teu ambiente de trabalho, e você pode influenciar aqui na igreja, através dessa mensagem do reino. Então, Jesus, em todos os momentos, ele falou acerca do reino. A segunda coisa que Jesus sempre fez questão de frisar quando ele esteve entre nós, é falar a respeito de como seria o seu fim. Ele começou o seu ministério sabendo como seria o fim do seu ministério. Em todos os momentos ele estava consciente de tudo aquilo que ele precisava realizar. Ele estava consciente acerca de tudo aquilo que ele precisava fazer. E ele veio debaixo dessa consciência para ensinar, discipular e aperfeiçoar os seus discípulos. Todos os discípulos que Jesus discipulou, ele ensinou acerca da sua vinda. Ele ensinou acerca da sua volta na realidade. Ele falou acerca do reino, ele falou acerca da sua vida, ele falou acerca da sua morte e ressurreição, e também falou acerca da sua volta para buscar a igreja. Então, em todos os momentos, ele discipulou os discípulos acerca do que iria acontecer. Só que o que nos chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus ele é preso, crucificado, sentenciado e morto, os discípulos se dispersam. Eles vão cada um para a sua vida, eles vão cada um para a sua dificuldade, e eles se esquecem da promessa que Jesus havia feito, de que ele morreria sim, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. O que me chama a atenção é que quem foi ver o corpo de Jesus ressurreto no 3º dia, não foram os discípulos. Os discípulos não foram primeiro. Quem foi primeiro? 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Ou seja, 3 mulheres improváveis foram as primeiras a ir ao sepulcro para ver Jesus ressurreto. A preocupação delas não era nem em ver o Cristo ressurreto, mas era uma preocupação que ninguém teve, a preocupação de preparar o corpo. Qual foi a perspectiva dessas mulheres? Essas mulheres viram o corpo de Jesus surrado pelos açoites. Essas mulheres viram o corpo de Jesus surrado
chicote dos soldados romanos, elas viram o corpo sujo de sangue, elas viram o corpo marcado pela dor e o sofrimento da crucificação, e dentro do interior delas nasceu uma vontade. Qual vontade? Cuidar do corpo, zelar do corpo, preparar o corpo, para que o corpo não ficasse no estado em que estava na crucificação. Só que sabe o que eu acho incrível, irmãos? O que eu acho incrível é que Jesus, ele sempre está à frente dos nossos planos, e Jesus sempre está preocupado também com os nossos planos. Ele está à frente dos nossos planos, mas também está preocupado com os nossos planos. E o que eu acho incrível nesse texto é que elas se preocuparam com aquilo que ninguém se preocupou. Todo mundo serviu a Jesus, adorou a Jesus, enquanto tudo ia bem. Mas essas mulheres decidiram adorar a Jesus quando ele já não tinha mais nada a oferecer a eles. O que um Cristo crucificado, sujo de sangue, chicoteado e morto tem a oferecer? Diga comigo, nada. Mas mesmo assim essas mulheres se preocuparam com o corpo. Isso aqui me dá uma lição muito importante. Me dá uma lição acerca de preocupações que eu preciso ter, sobre ambientes que ninguém se preocupa, sobre coisas que ninguém se preocupa, porque geralmente nós nos preocupamos com coisas que são atrativas. Geralmente nós nos preocupamos com coisas que trazem para a nossa vida resultados. Geralmente nós nos preocupamos com coisas que trazem para a nossa vida algum tipo de recompensa. Mas essas mulheres me ensinam acerca da preocupação com o corpo de Jesus, ou seja, me certificar de que coisas que não são visíveis também serão cuidadas, coisas que não são visíveis também serão amparadas, e elas serão amparadas quando alguém cheio do Espírito Santo e preocupada se posiciona para se levantar e ser uma resposta. Eu quero profetizar sobre você e sobre a sua casa. Deus vai levantar você e você vai ser uma resposta para ambientes que estavam ausentes de pessoas. Deus vai levantar você, a sua família, a sua casa, e você será uma resposta ao reino dos céus na terra, porque Deus vai fazer você enxergar aquilo que outras pessoas não estão enxergando, e Deus vai fazer você ser uma resposta a lugares que ninguém quer cuidar. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Ele vai abrir a tua visão e você vai ser uma resposta para ambientes e lugares que ninguém quer cuidar e zelar. Deus está levantando uma geração preocupada com o corpo. Se você faz parte dessa geração, por favor, levante a sua voz, dê um glória a Deus e um forte aplauso a Jesus nessa manhã. Queridos, eu quero falar sobre outra coisa importante também nessa manhã, que é a questão da iniciativa de começar. Quantas coisas nós deixamos de viver na nossa vida, porque não decidimos começar. Quantas coisas que você planejou, quantas coisas que você sonhou, mas não começou. Quantas vontades que você teve, quantas vezes você desejou alguma coisa muito boa para a tua família, para a tua profissão, muito boas para a sua história, mas você não teve a perspectiva de começar. Existem muitas coisas que deixaram de acontecer porque você não se preocupou em começar. Porque tem gente que é ótima para planejar, tem pessoas que são ótimas para sonhar, mas você precisa ser bom em planejar, em sonhar, mas também em realizar, em começar. Você precisa começar algumas coisas na sua vida. Você precisa começar algumas coisas com a sua família, porque quando você começa, você atrai o favor de Deus para a sua vida. Quando você começa, você atrai o olhar de Deus para a sua vida. Quando você começa, a dificuldade do fim cai. Olha o que esse texto aqui nos mostra. Essas mulheres, elas saíram de casa e elas se prepararam para sair de casa. Qual foi a preparação? Elas compraram especiarias. Elas compraram perfume, elas compraram panos, lenços para limpar o corpo, faixas para envolver o corpo, que era o costume da época, era o que se fazia com os corpos naquela época.
essas mulheres se preocuparam, ou seja, elas investiram para cuidar do corpo. Agora a pergunta que eu te faço é: qual garantia elas tinham de conseguir ter acesso ao corpo de Jesus? Nenhuma, porque eu sei que você já leu esse texto, e o corpo de Jesus, ele foi entregue aos romanos, sentenciado pelos romanos, e depois de sentenciado, ele foi colocado dentro do sepulcro, e foi colocado guardas ali, para proteger aquele corpo, para que ninguém tivesse acesso ao corpo. Só que o texto diz que essas mulheres se prepararam, elas compraram especiarias, elas se programaram para ir ter com o corpo. Elas não tinham garantias nenhuma de que elas iriam ter contato com o corpo, mas mesmo assim elas começaram, mesmo assim elas tiveram iniciativa. Toca quem está do seu lado e diga assim: chegou a hora de ter novas iniciativas, chegou a hora de começar. Ah, pastor, mas eu não comecei porque eu não tenho recurso. Ah, pastor, eu não comecei porque eu não estou totalmente preparado na minha área. Ah, pastor, eu não comecei porque agora, sabe, eu estou com o meu tempo comprometido. Ah, pastor, eu não comecei porque isso, porque aquilo. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você não tomar a iniciativa de começar, talvez você esteja retendo milagres na sua casa, talvez você esteja retendo milagres na sua família, talvez você esteja retendo você mesmo de viver experiências incríveis, porque você não quis começar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua casa. Olha que coisa interessante, essas mulheres, elas tomaram a iniciativa de comprar especiarias, elas saíram de casa determinadas a ter um encontro com o corpo. Só que elas tinham uma preocupação, e a preocupação delas qual era? A pedra. A preocupação delas era o que impediria elas de chegarem até o corpo. Elas sabiam que Jesus estava preso pelos soldados romanos, e elas sabiam também que lá dentro do sepulcro estava o corpo, mas na porta do sepulcro existia uma grande pedra. E elas saíram de casa com uma preocupação: tudo bem, comprar as especiarias nós conseguimos, preparar os tecidos para envolver o corpo, está ok, mas como que nós vamos fazer com a pedra? Como que nós vamos remover essa pedra? A pedra é grande demais para 3 mulheres moverem. Agora, o que eu acho incrível é que Deus, Ele sempre vai se antecipar às nossas dificuldades. Essas mulheres saíram de casa precisando chegar até o corpo, com desejo de perfumar o corpo, e o que impedia elas de chegarem até o corpo era a pedra. Só que o texto diz, irmãos, que quando elas chegaram lá, a pedra já não estava mais lá. Quando elas chegaram no sepulcro, não existia mais pedra, ou seja, aquilo que elas temiam que ia ser um impedimento para elas, na realidade nem existia mais. Quantas coisas talvez você deixou de fazer com medo, porque você estava colocando obstáculos diante daquilo que você tinha que fazer. Ah, eu vou comprar essa casa, mas será que eu vou ficar empregado para mais 10 anos, que é o período do financiamento? Ah, eu vou comprar essa casa, mas será que se eu fizer isso aqui, Deus vai me honrar, vai me abençoar? Como que eu vou fazer com outras coisas? Ah, se eu tomar essa decisão de assumir esse compromisso na empresa, será que eu vou ter a capacidade de cuidar da equipe? Será que eu vou ter a capacidade de avançar? Será que eu vou conseguir cuidar de pessoas? Não deixe o seu medo te impedir de realizar coisas que Deus já te deu autoridade para fazer. Não deixe o seu medo se transformar em impedimento. Ter medo é comum, é normal. Ser paralisado pelo medo é decisão. O medo faz parte da caminhada, e o medo até é bom. Por quê? Porque o medo te faz caminhar com cautela. Agora, quando o medo é negativo, quando você faz do medo uma paralisia para a sua caminhada. Essas mulheres estavam com medo de chegar lá e encontrar a pedra tampando o sepulcro, sim ou não? Mas mesmo assim elas saíram de casa.
Mesmo assim elas foram, mesmo assim elas caminharam em direção ao milagre. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você está com medo de entrar nessa nova estação? Você está com medo de viver essa nova realidade? Você está com medo de assumir esse novo projeto? Vai com medo mesmo, mas não desiste. Vai com medo mesmo, mas não para. Vai com medo mesmo, porque Deus vai te ajudar nessa batalha. Ele vai te ajudar a chegar até o fim. Vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas não para. Toca alguém que está do seu lado aí, motive essa pessoa, diga assim: meu irmão, vai com medo mesmo. Minha irmã, vai com medo mesmo. Não deixe o medo se tornar o seu limitador. Você sabia que a maioria dos nossos medos são frutos só do nosso pensamento? A maioria dos nossos medos, na grande maioria das vezes, nem acontece. Qual era o medo das mulheres? A pedra. E quando elas chegaram lá, tinha pedra? Qual deveria ser o medo delas? Os soldados. Por que os soldados? Porque os soldados estavam ali como guardas para proteger o corpo. Ou seja, aquilo que elas deveriam temer, elas não temeram. E aquilo que elas não deveriam temer era o medo delas. Ou seja, elas poderiam chegar lá e nem conseguir acessar o sepulcro. Por quê? Os soldados iam impedir. Os soldados não iam deixar elas passarem. Mas Deus, Ele é tão perfeito, que os soldados não foram impedimento para aquelas mulheres. Porque quando você decide se levantar, Deus sempre vai tirar do teu caminho os obstáculos que você conhece e também os obstáculos que você não conhece. Quando você decide avançar, quando você decide crer na palavra de Deus, quando você decide aceitar o que Deus tem para você, Ele te livra do que você sabe e Ele te livra até do que você não sabe. Porque o Deus que você serve é um Deus perfeito. Quando você decide fazer a sua parte, a parte dele está garantida. Quando você decide fazer o seu melhor, o melhor dele já se manifesta sobre a sua história. Eu quero profetizar sobre você e sobre a sua casa. Se você quiser levantar as suas mãos para receber, faça isso. Na autoridade do nome de Jesus, nessa nova estação que Deus está colocando você e a sua família, não vai ter lugar para medo. Nessa nova estação que Deus está colocando você e a sua família, você vai começar e vai terminar. E os obstáculos do caminho, Deus hoje está lançando por terra. Se você crê, por favor, celebra Jesus aí o mais forte que você puder. Adora Ele o mais forte que você puder. Talvez você não esteja preparado para o final, mas o caminho te habilita. Talvez você não esteja preparado para terminar o que você começou, mas a sua iniciativa de começar vai atrair para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Tudo que você precisa, Deus vai colocar na tua mão quando você decidir começar. Ah, eu não tenho todo o recurso, comece com o recurso que você tem. Ah, eu não tenho toda a habilidade, comece com a habilidade que você tem. Ah, eu não tenho todas as pessoas, comece com as pessoas que você tem. Para de valorizar o que falta e foca naquilo que você tem. Para de engrandecer aquilo que está faltando e começa a maximizar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Valorize a habilidade que Ele te deu, valorize o dom que Ele te deu, valorize o recurso que você já tem, valorize os amigos que você já tem, valorize as conexões que já existem. E todo o resto Deus vai preparar. Nós somos especialistas em lamentar o que falta. Quem já fez festa aqui? Você vai perceber que você nunca se chateou por quem veio na festa. Qual foi o motivo da sua tristeza? Quem faltou. Por quê? Porque nós aprendemos a celebrar mais quem falta do que quem está presente. Você faz a festa, seu amigo vem, sua amiga vem, celebra com você. Aí você fica lá, mas fulano não veio. Ah, mas ciclano que eu considerava tanto não veio na minha festa. Capacidade de valorizar aquilo que você não tem. Por que você não gastou o tempo que você tinha para celebrar quem estava? Não é assim, gente? Sempre surge no nosso coração essas questões. Tem 10 pessoas lá, porque a 11ª não veio, você lamenta a 11ª que não veio e esquece de celebrar as 10 que estão com você. Para de celebrar o que faltou,
para de celebrar aquilo que ainda você não tem e começa a valorizar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Começa a valorizar o pouco que você já tem, porque a fidelidade desse pouco vai te colocar sobre o muito. Agradeça a Deus por tudo que você já tem, e aquilo que você não tem será gerado pela sua gratidão. Essas mulheres aqui, elas não tinham nenhuma garantia de que elas conseguiriam realizar o plano, mas mesmo assim elas saíram de casa. E isso aqui mexe com o nosso Deus. Por quê? Eu queria te convidar para ler comigo Isaías capítulo 54. O texto de Isaías 54 é uma profecia messiânica. O profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele libera uma palavra sobre Sião, uma palavra concernente à futura glória de Deus, uma palavra concernente à manifestação de Deus na terra. E olha só o que o profeta Isaías declara a Sião, capítulo 54, versículo de número 1, eu quero ler junto com você. Eu vou pedir para a gente acompanhar essa versão do telão, que é NVI, assim todos nós vamos ter o mesmo entendimento. No 3 nós lemos juntos, amém? 1, 2, 3. Cante. Grite de alegria. Presta atenção nisso aqui. Olha o que o profeta Isaías está desafiando a nação a fazer. O profeta Isaías está desafiando a nação a gritar como uma mulher que está prestes a dar à luz. A mulher, quando está prestes a dar à luz, antes da criança nascer, vem o grito. Antes da criança nascer, vem aquela voz de desespero, aquele clamor. Olha o que o profeta Isaías está dizendo: vocês querem ver uma Sião cheia da glória do Senhor? Vocês querem ver a manifestação da glória de Deus na terra? Vocês acreditam que Deus vai se manifestar com grandeza neste lugar? Então clamem de alegria, gritem de alegria como uma mulher que está dando à luz, porque se vocês acreditarem antecipado, vocês verão o favor de Deus. O que é gritar? É acreditar que aquilo que você está pedindo a Deus vai acontecer. É celebrar antecipado, tendo a certeza de que Deus fará. É celebrar antecipado, sabendo que o Deus que fez a promessa não falha. A pergunta de Deus para você nessa manhã é: você está disposto a celebrar aquilo que ainda não chegou na tua mão? Você está disposto a fazer um culto de ação de graças na casa velha pela casa nova que vai chegar? Você está disposto a fazer um culto de ação de graça pelo emprego novo, mesmo tendo risco de estar sendo mandado embora no emprego velho? O que é isso, pastor? Isso é fé, isso é celebrar aquilo que eu creio, não aquilo que eu vejo. Isso é celebrar crendo que Deus é Deus que faz além daquilo que eu peço ou falo. Já que tem alguém aqui para celebrar comigo nessa manhã? Ah, meu Deus! Olha o que diz o versículo 2: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o... Toca quem está do seu lado e diga assim: para de impedir o que Deus quer fazer com a sua incredulidade. Alarga a tenda, aumenta o lugar, porque Deus está vindo com provisão. Sabe o que Ele está dizendo? Não limite o que eu quero fazer a uma tenda pequena. Não limite ao que eu quero fazer a uma fé pequena. Ele está dizendo: eleve a sua fé e eu aumento o seu milagre. Aumenta a sua expectativa e eu vou fazer algo maior. Aumente a capacidade que você tem de reunir pessoas, porque o milagre que eu vou fazer na sua vida será sobrenatural. Milagre da multiplicação do azeite. Qual foi a ordem de Deus? Busque vasos. Quando acabou o azeite? Quando os vasos acabaram. Porque quando Deus nos dá uma ordem, o que limita o milagre é a nossa capacidade de crer. Quando Deus nos dá uma ordem, o que limita o milagre é a nossa capacidade de movimento. Porque se você crê na palavra, mas não se movimenta como você crê, então na verdade você não crê.
Porque quem crê se movimenta, quem crê se move, quem crê age. Ah, eu creio, pastor, mas estou esperando. Então você não crê, porque quem crê tem movimentos, quem crê age, quem crê dá o próximo passo. Ah, Deus falou que vai abrir uma grande porta, já começa a preparar o currículo, já começa a preparar as características para fazer a sua apresentação na próxima entrevista. Ah, Deus falou que eu vou montar o meu negócio. Já começa a se organizar, meu irmão. Já começa a valorizar o que você tem, a analisar aquilo que já está diante das tuas mãos. O que é isso? É se mover segundo a palavra. É crer, e porque você crê, você se movimenta. Essas mulheres aqui saíram de casa e a dificuldade que elas tinham era a pedra, mas a dificuldade que elas tinham não impediu elas de irem. Quanta gente que está falando, eu não comecei ainda, porque se eu arrumar um emprego, como é que eu faço com o meu filho? Quem vai ficar? Ah, mas se eu fizer tal coisa, como é que vai ficar a minha situação? Você está sempre colocando um limitador para aquilo que Deus quer fazer. Você está sempre querendo colocar um impedimento para aquilo que Deus quer construir. Mas Deus nessa manhã está dizendo, não deixe o seu medo se tornar o seu impedimento. Não deixe o seu medo te impedir de viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, querida que está aqui me ouvindo. Deus vai ressuscitar, amém? Em um corpo glorificado. Ele precisa de que alguém tire a pedra para ele sair? Corpo glorificado não precisa de porta para passar. Concorda comigo? Então, o problema da pedra é o problema para as mulheres, não é o problema para Jesus. Um corpo morto que vai ressuscitar precisa de cuidado? Sim ou não? Não. Se nós formos analisar friamente, não precisa. Isso aqui nos ensina muita coisa, que a gente pode até entrar num campo diferente. Você já parou para pensar que geralmente a gente faz por quem morreu aquilo que nós deveríamos fazer para quem está vivo? Sim ou não? Às vezes você entra numa dívida para enterrar quem morreu, mas não entra numa dívida para honrar quem está vivo. Sim ou não? Eu conheço muita gente que se enrolou financeiramente porque teve que pagar a despesa de um familiar que morreu, mas não usou esse mesmo sacrifício para honrar esse familiar vivo. É gente que quer honrar o pai e a mãe, colocar num bom caixão, mas nunca deu para o pai e para a mãe uma boa refeição, um bom plano de saúde. Não deu para o pai e para a mãe uma mesa farta, um lugar de conforto. Ou seja, às vezes nós nos sacrificamos para fazer para quem morreu e não nos sacrificamos para fazer para quem está vivo. Porque quem está vivo precisa, quem morreu não precisa mais. Essas mulheres estão preocupadas com o corpo. Só que Deus, Ele conhece o coração. E Ele, mesmo não tendo nenhuma necessidade com a preocupação das mulheres, Ele mostra que Ele é um Deus que se sensibiliza com a nossa limitação. Porque, olha o que está acontecendo, gente. Quando essas mulheres chegam no sepulcro para ir ver o corpo, o que acontece? Elas chegam lá e a pedra já foi removida. É como se Deus estivesse dizendo para elas assim, sabe por que eu removi a pedra? Não é para que eu precisasse sair, é para que vocês pudessem entrar. Sabe por que eu removi a pedra? Porque eu sou um Deus que sempre estou vendo as suas preocupações. E eu quero mostrar para você que quando você se move, eu honro a sua fé. Eu quero mostrar para você que quando você decide fazer, eu te ajudo naquilo que você vai fazer. Esse Deus que fez a porta do sepulcro rolar, está dizendo para aquelas mulheres, nunca pare de fazer. Porque quando você decide fazer, eu vou com você nesse propósito. Sabe o que eu vim aqui declarar sobre você e sobre a sua casa? Deus vai te honrar quando você colocar a sua fé em prática. Deus vai fazer por você quando você decidir crer na palavra que Ele liberou para a sua vida. Para a gente fechar, olha que coisa interessante. O sepulcro estava aberto quando elas chegaram. Os soldados também não impediram elas de passar. Elas vão até o sepulcro, elas entram no sepulcro, e quando elas entram no sepulcro, quem está lá dentro? O corpo já não está mais. Só que tem lá um menino. Olha o que o texto diz aí. Vamos lá no texto de novo? Marcos capítulo
de número 16, pega aí a sua Bíblia. E a gente fecha com isso. Marcos capítulo 16. Olha o que diz o versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era pequena ou grande? Mas ela foi o quê? Diga para quem está do seu lado, problema pequeno ou problema grande, Deus é especialista em resolver. Seu problema pode ser pequeno ou pode ser grande, o Deus que você serve resolve todos eles. Olha o que diz o versículo 5. E entrando no sepulcro viram o quê? Um jovem vestido com roupas brancas. E qual é a mensagem do jovem? Qual é a mensagem do jovem? Não tenha medo. Sabe o que o jovem está dizendo? Não deixem o medo de vocês impedirem vocês de fazerem coisas grandes. Quem é esse jovem? Quem é esse jovem? O Jesus que viu elas saírem de casa com medo, o Jesus que fez os soldados não perceberem a chegada dela, o Jesus que fez a pedra do túmulo se mover, é o mesmo Jesus que está lá esperando, dizendo para elas: não tenham medo, aquilo que vocês tiverem que fazer, façam, porque eu sempre vou honrar a fé de vocês. Não tenha medo, eu sou o Deus que realiza projetos. Não tenham medo, eu vou à frente da sua guerra. Não tenha medo, eu vou abrir a porta que está fechada. Não tenha medo, eu vou derrubar o gigante para te honrar. Não tenha medo, eu vou quebrar as correntes que te prendiam. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Sabe o que eu acho incrível? É que Jesus sempre vai ter a aparência que nós precisamos. Esse texto aqui, eu falei na primeira reunião, ele tem segredos incríveis. Porque o texto vai dizer que quando aquelas mulheres entram no sepulcro, tem lá um menino. E o menino diz para elas: não tenham medo. O menino ali está esperando elas apenas para informá-las acerca daquilo que Jesus quer resolver dentro delas, o medo. Você vai perceber que o texto em outro evangelho vai dizer que os discípulos chegaram no sepulcro e eles viram que viram um homem com a aparência de um jardineiro. E quando eles olharam para aquele homem com a aparência do jardineiro, o jardineiro disse: ele não está mais aqui. Por quê, irmãos? Jesus aparece de várias formas para pessoas diferentes, porque Jesus ele sempre se revela conforme o nosso nível de entendimento a ele. Jesus ele vai se revelar ao médico por meio da ciência. Ele vai mostrar para o médico por meio da ciência que a ciência não define quem é Deus e não limita o Deus que nós servimos. Ele vai mostrar pelo meio do empreendedorismo que a matemática não vai conseguir justificar o milagre que Deus vai gerar. Ele vai falar por meio dos doutores intelectuais que a sabedoria humana não pode prender a sabedoria divina. Então Deus sempre vai se revelar por meios diferentes para manifestar a glória dele. Dependendo do nível do nosso entendimento, é o nível da revelação que nós vamos ter do nosso Deus. Quem é Deus? Diga comigo: tudo, em todos e através de todos. Quem é Deus? Ele é o que você precisa. Ele é a resposta que você precisa. Ele é a cura que te falta. Ele é o milagre que você busca. Ele é a porta que está fechada e a porta também que está aberta. Ele é a resposta para aquilo que você tem medo. E Ele é a resposta também para a sua ousadia. Ele é o milagre que você busca. Ele é o presente, Ele é o passado, mas Ele também é o futuro glorioso que te espera. Esse é o Deus que você serve. E Ele está aqui nessa manhã para te dizer: comece e eu te ajudo a terminar. Creia e eu te faço viver milagres. Esteja na minha presença e a sua vida nunca mais será a mesma. Se você crê nisso, por favor, se coloque de pé adorando e celebrando a Jesus o mais forte que você puder.
Se é para Jesus, coloca pressão nas suas palmas. Se é para Jesus, coloca um glória a Deus e um aleluia. Se é para Jesus, celebra Ele ainda com mais força. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí onde você está agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu queria que você falasse com Jesus tudo aquilo que tem te impedido de começar. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração aí agora e falasse: Jesus, me livra de mim mesmo. Me livra dos meus medos, dos meus traumas, das minhas dificuldades, das limitações que eu estou colocando à frente daquilo que o Senhor quer fazer. Eu vou te dar um minuto para você orar. Eu vou te dar um minuto para você celebrar Jesus aí, através da sua oração. Fale com Ele. O Deus que já te viu, conhece as tuas limitações, está quebrando todas as suas limitações agora. Coloque a mão no seu coração e declare no nome de Jesus: Pai, eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, que pode me livrar dos meus medos. Eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, que pode fazer além das minhas expectativas. Eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, que vai me surpreender. O Deus que você serve está aqui para te amparar e para dizer: eu vou com você. Não tenha medo, não temas, não deixe aquilo que está lá no fim te impedir de começar, porque enquanto você caminha em direção à sua dificuldade, Deus joga por terra a sua dificuldade. Enquanto você caminha em direção àquilo que você precisa fazer, aquilo que você não consegue fazer será feito por Deus. Aquelas mulheres foram em direção ao sepulcro. Quando elas chegaram no sepulcro, a porta já estava aberta, a pedra já estava rolada. Os soldados já não estavam mais no caminho para impedi-las de chegar até o ambiente onde elas iriam ter um encontro com Jesus. O fato de você se mover faz o céu trabalhar em teu favor. O fato de você se mover faz Jesus colocar por terra todas as dificuldades que estavam no seu caminho. O seu caminho vai ser mais leve quando você decidir crer na palavra que Deus te deu. O seu caminho será um caminho glorioso quando você decidir caminhar mesmo diante dos teus medos e dificuldades. O teu caminho será sobrenatural quando você parar de deixar a tua dificuldade te impedir de avançar em direção às promessas que Deus tem para a tua vida. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, os teus filhos e filhas que se reuniram nessa manhã para ouvir a tua palavra. Pai, que essa manhã seja uma manhã onde todas as nossas limitações caem por terra, onde todas as adversidades caem por terra. Nós cremos, ó Deus, que saímos daqui pessoas melhores para celebrar o teu nome. Nós cremos que saímos daqui, ó Deus, pessoas mais maduras para acreditar nos nossos sonhos e objetivos. Pai, levanta uma igreja, Senhor, que não vai parar, não vai desistir da promessa, porque está vendo dificuldades no meio do caminho. Levanta uma igreja que vai crer, ó Pai, que essas dificuldades vão cair por terra quando nós nos movemos, quando nós caminhamos em direção ao milagre. Pai, nós cremos na palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós temos uma palavra e sobre essa palavra vamos caminhar. Nós temos uma palavra e nessa palavra nós vamos crer. E cremos que hoje sairemos daqui com ousadia para viver o sobrenatural do Senhor. Se você crê nisso, por favor, aplaude a Ele mais uma vez. Vou pedir para os diáconos. Aleluia, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice agora. E vamos participar da mesa com Jesus. Pai, obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos acesso à comunhão contigo. Pai, que esse pão feito pela mão de homens, que esse suco de uva feito pela mão de homens, agora simbolize o teu corpo e o teu sangue entregue na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. Pai, fortalece cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã. Renova as nossas forças nessa manhã, Pai.
e que nós possamos viver para a glória do Teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer comigo amém? Os diáconos vão passar, pegue o seu pão e o seu cálice e aguarde até que todos juntos possamos participar. Versículo 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Queridos, Paulo, quando está ensinando a igreja de Corinto, ele está falando a respeito de duas coisas importantes para esse momento da ceia. Primeiro, reconhecemos quem nós somos. A ceia não é um ato para quem é santo. A ceia não é um ato para quem não peca. Pelo contrário, a ceia é a renovação da vida de alguém que depende de Jesus, que sabe que é um pecador,
que sabe que tem falhas e erros, mas sabe que a única maneira de tirar da sua vida falhas e erros é tendo Jesus na sua história. E é por isso que nós nos reunimos aqui. Nos reunimos aqui para pedir perdão dos nossos pecados e para dizer: Senhor, nós vamos nos sentar à mesa porque sabemos que só o Senhor pode nos lavar dos nossos pecados. A segunda coisa que Paulo está dizendo é sobre a importância de nós valorizarmos a cruz. Ele foi para a cruz, Ele morreu por nós, e Ele disse: o meu corpo foi partido, foi dividido, mas quando vocês como igreja se reúnem, o meu corpo novamente volta a se reunir. Na sua mão aí tem um pedacinho de pão, simboliza uma parte do corpo. Se nós unirmos todos os pedaços aqui, nós temos um pão. O pão simboliza o corpo de Cristo. Quando nós somos o corpo? Quando nós nos reunimos com um só propósito. Este é o único culto do mês, que nós temos um único propósito. Qual? Adorar e celebrar a Jesus. Tem cultos que nós viemos aqui porque queremos milagres. Tem culto que nós estamos aqui porque queremos fortalecimento, queremos experiências com Jesus. Mas a ceia é o nosso culto, onde toda a igreja cultua com o mesmo entendimento. Nós estamos aqui porque reconhecemos o que Ele fez na cruz. Nós estamos aqui para agradecer o que Ele fez na cruz. Tendo partido o pão, Ele disse: esse é o meu corpo. Meu corpo é partido por vocês. Ele é dividido. E agora todos podem ser um comigo. Olha aí para esse pedacinho de pão que está nas suas mãos. Eu quero que você entenda que você é um com Ele. Esse pequeno pedaço simboliza uma parte da sua comunhão com Deus. Ele te deu o privilégio de ser um com Ele. Então, debaixo dessa alegria e desse privilégio, podeis todos juntos participar do corpo do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Do mesmo modo, Ele pegou o cálice e Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança. A velha aliança foi quebrada através de Adão, a nova aliança restaurada a partir de Cristo. O pecado tirou a nossa comunhão plena com Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos devolveu essa comunhão. Nós temos novamente comunhão com o nosso Pai, com o nosso Abba, porque a cruz do Calvário nos devolveu essa comunhão. Eu queria que todos juntos agora pudessem participar do sangue do Senhor, sangue da nova aliança. Declare isso.
Obrigado, Jesus, pela manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Obrigado porque o Teu Espírito Santo falou conosco nessa manhã. Obrigado porque temos a convicção de que saímos daqui edificados pela Tua palavra e pela Tua presença. Pai, nos leva em segurança aos nossos lares, nos dá um domingo abençoado em família. Senhor, abençoa o nosso dia e a nossa semana para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer comigo amém? Faz assim com a sua mão. Lá na Casa do Amor tem uma alimentação deliciosa, se você já quiser ir para casa com o teu almoço garantido. Tem carne assada recheada, tem cupim no bafo, tem muita coisa gostosa lá. E lembrando que quem vai estar comprando ali na Casa do Amor vai nos ajudar a fazer ação social, porque toda a renda é revertida para nós multiplicarmos cestas básicas e o cuidado com as famílias que nós auxiliamos todos os meses na igreja, amém? Quarta-feira eu espero você aqui com mais 5 amigos para uma quarta extraordinária. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja contigo, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Digam: Deus te abençoe no nome de Jesus. Vá em paz. Quem está online, Deus abençoe sua vida, sua casa. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e de mandar para os seus amigos. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem, que vai edificar a vida dessa pessoa.